Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a vereadora Kátia Oliskovski que realize a leitura do versículo da Bíblia. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem. Fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao vereador Jubanski que realize a leitura do expediente. Expediente de 26/8/2025. Ofício número 73, 74, 75, 95, no Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção do projeto de lei complementar número 07/2025, do projeto de lei ordinário número 68 e 86/2025. Ofício número 09/2025, da Companhia Catarinense de Água e Saneamento, Casan, em resposta ao requerimento número 389 de 2025, de autoria do vereador Cezão Notax. Ofício número 81 de 2025, do Departamento de Trânsito de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 354 de 2025, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ordem do dia, primeira votação. Projeto de resolução número 07 de 2025, que concede título de cidadão honorário a Ricardo de Jesus Machado. Substitutivo ao projeto de lei ordinário número 90 de 2025, institui o Dia Gospel do município de Canoinhas e inclui no calendário oficial de eventos culturais do município. Segunda votação, projeto de lei ordinário número 73 de 2025, que dispõe sobre a instituição do selo Empresa Amiga dos Autistas no município de Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 88 de 2025, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 89 de 2025, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação orçamentária e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 92 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir imóvel destinado à sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da outras providências. Ordem do dia, 26/8. Indicações. Número 302 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita à senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a colocação de pedras na rua Francisco Bueno de Siqueira, localizado no loteamento Celcinho Glinski, no bairro Industrial 1. Indicação número 303 de 2025, de autoria do edil Gilmar Martins, que solicita à senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Tiro Reder, secretário municipal de planejamento, a manutenção da fiação elétrica, a qual foi furtada na Praça Oswaldo de Oliveira, visto que a ausência de iluminação tem prejudicado os taxistas que utilizam o ponto de táxi no local. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Gilmar Martins. Com a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, público que se faz presente. Hoje a casa está cheia. Uma boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente e demais que me ouvem aqui, essa indicação aqui, já conversei com o secretário pessoalmente aqui após a reunião das comissões. É um dos casos que vem ocorrendo aí, não somente nas praças, né, mas esses malandros aí que vêm furtando os fios aí, causando prejuízo. Mais uma vez, não foi a primeira vez, furtaram, roubaram os fios elétrico lá da Praça Lauro Miller, onde está sem energia. Os taxistas que tem aquele ponto ali estão sem energia elétrica, e o secretário Rafael já me respondeu pessoalmente que estão tomando providência quanto mais breve possível, mas algo tem que ser feito, não sei se através de uma câmara ou deixar talvez um fio descascado a hora que for pegar, né? Mas que nem diz o vereador, é triste uma situação dessa, mas até quando vai esses ladrão de fio aí, né?
E são um profissional, porque não levam nem choque, né? Então, era só para esclarecer sobre essa indicação aí, para que possam fazer a manutenção lá e aquele pessoal possam ter a energia elétrica lá que estão sem. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito que seu secretário informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador André Flenick. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente, minhas colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha, em especial a Neide, hoje representando a AMA. Seja bem-vindo a essa casa mais uma vez. Teremos um projeto logo mais sobre interesse aos autistas e também das empresas e de todos os municípios de Canoinhas. Pessoal, eu gostaria de fazer brevemente nessa tribuna uma justificativa da minha ausência de ontem. Minha segunda falta como vereador, minha primeira falta foi no dia do nascimento da minha filha, justificando anteriormente. E eu justifico que ontem eu estava no município de Blumenau. O vereador Ivan já morou naquele município, sabe que existem muitas inovações. E muita gente brinca, vocês estão copiando alguma coisa do outro município. Ideias boas têm que ser copiadas. Desculpa, o mundo é assim, não precisamos reinventar a roda. E queria ter mais tempo de estar naquele município, porque no pouco tempo que estivemos nesse dia, tivemos espaço para estarmos em 3 instituições. Muitas ideias vieram para problemas antigos do nosso município. Então, eu vou citar aqui algumas coisas, experiências que nós tivemos lá. No primeiro momento, no período da manhã, nós verificamos a Bluesoft no Centro de Inovação do Blumenau. Somente o prédio do Centro de Inovação já nos deu muitas ideias quanto a patrimônios que nós temos no nosso município que estão sendo subutilizados. Um exemplo já citado aqui nessa casa, a rodoviária. Já pensamos em como adaptá-la para se tornar um centro de inovação. Isso somente na subida até chegar no escritório da Bluesoft. A Bluesoft é uma associação de empresas de tecnologia de Blumenau e eles, desde o ano de 2005, oferecem um modelo de treinamento e empregabilidade chamado Entra 21. Eu fui aluno desse programa no ano de 2010, 2011. É um curso de 6 meses, totalmente preparado para o mercado de trabalho. Essa Bluesoft associação passa nas empresas e pergunta que tipo de profissional de tecnologia você está precisando. E ela qualifica. O aluno já tem um índice de empregabilidade de mais de 80%, sendo que a maioria das turmas tem um índice maior de que 100%. Então, é um índice muito elevado de empregabilidade. E nós, naquela conversa, estávamos vendo as possibilidades de trazer esses programas, como Entra 21, para o nosso município. Inclusive, a moça que nos falou, eles estão abordando a possibilidade do Entra 21 Rural, visando trazer a tecnologia para o filho do produtor rural, para que não tenha mais aquela evasão do campo, para que o filho continue no campo, mas que faça o uso de tecnologias de uma forma mais adequada. Seria como fazer a parte de configuração e uso de drones, até mesmo desenvolvimento de software específicos. Então, são alguns programas que nós estudamos lá no período da manhã. Num segundo momento, nós fomos para a fundação, agora é a Secretaria Municipal de Esporte do Blumenau. Até o nosso presidente da Fundação de Esportes levou um choque ali com o valor orçamentário. A gente tem que ver que nossa realidade é muito diferente, infelizmente. Somente de Bolsa Atleta, que é um programa, eles disponibilizam 7 milhões por ano. O nosso orçamento da Secretaria todo é muito inferior, infelizmente. Porém, eles nos deram alguns caminhos para conseguir chegar próximos dentro da nossa realidade. Fomentar as associações do nosso município, associações esportivas. Nós temos hoje associações de futebol, vários times de futebol, temos de karatê, o pessoal do jiu-jitsu, outras artes marciais, outras modalidades esportivas, cada um tem uma associação. O município atua com alto rendimento. O alto rendimento a gente já verificou que é inviável para a nossa realidade, porém chamou-nos a atenção o programa de iniciação esportiva em parceria com essas associações. Então, eles dão um aporte financeiro através da Bolsa Desportiva. Então, eles oferecem uma bolsa que nós já temos um projeto de lei, se não me engano o autor foi o vereador Homer, que eu entrei com uma emenda para a Bolsa Atleta, só que lá é um pouco mais amplo. Além de ser a bolsa para o atleta, tem a bolsa para o treinador, até fisioterapeuta e outros profissionais do desporto. Além de ter uma facilidade jurídica que torna barato ao município, o retorno é muito grande porque existe um aporte de outros meios, até de patrocinadores, de governo federal, nós fornecemos. Então, um caminho através da iniciação esportiva. Então, foi uma luz que nos trouxeram através dessa visita. Então, é um conhecimento que foi de trazer. Aliás, Canoinhas foi muito elogiada. Recentemente, tivemos uma etapa dos Joguinhos Abertos. A delegação do Blumenau ficou no ginásio do Sagrado, gostaram da parte histórica, até relataram ter ficado com medo das visagens,
mas gostaram do atendimento da nossa cidade. Por último, nós estivemos na Secretaria do Turismo e Lazer. Essa secretaria funciona dentro do Parque Vila Germânica, que é onde acontece o Oktoberfest. Nós estamos na iminência de acontecer a FESMAT, muito bem citado pelos vereadores da casa. Nós hoje retiramos recursos do município, porém lá eles iniciaram de uma forma parecida com a nossa. Porém, a Oktoberfest hoje atua de uma forma através de associações, através de convênios, através de concessão, de uma parceria muito intensa com a iniciativa privada. Hoje, na Parque Vila Germânica, boa parte dos espaços, seja o salão, são utilizados para diversos eventos nacionais. Os restaurantes, as lojas da Vila Germânica estão sob regime de concessão, são entidades do município. Por exemplo, aqui nós temos Cooperativa do Mate, associação, a própria AMA pode ter um espaço lá e pode alocar esse espaço, e eles têm um direito à concessão de 20 anos. Depois desses 20 anos, eles podem renovar por mais 20 anos, eles fazem manutenção, eles fazem a concessão e é feito o uso contínuo sem dar despesas para o município e dando uma lucratividade para essas entidades. Então, foi uma das observações que nós fizemos. Uma outra observação que nós verificamos lá, até cito que o secretário Wilson, que está agora via aqui, estava lá ontem também. A Oktoberfest é um evento muito lucrativo e o custo, os lucros da Oktoberfest, além de financiar a própria Oktoberfest do outro ano, ou seja, não tirando do município, ela também financia a festa de Páscoa, a festa de Natal, a Summerfest e outras festas como o Stampede que tem em Blumenau. Então, eles acharam a Oktoberfest uma fonte de renda para manter sempre esse ciclo de cultura que gera muitos lucros para o município através do turismo. São ideias que nós já conversamos em implantar. Também já entrei em contato com o representante do Sindicato dos Músicos, que lá, para valorizar os músicos locais, eles não contratam em si os músicos, eles contratam o Sindicato dos Músicos para fazer a questão de gestão financeira. Então, a forma de organização e gestão chamou muita atenção, que ela é muito diferente do que nós vimos fazendo até agora. Espero que para os próximos anos essas ideias sejam adaptadas e adotadas pelo nosso município. Era o que continha, senhor presidente. Deixo os colegas para a parte, caso se interesse, e sobre a autorização do preponente. André, posso? Com a palavra, vereador Ivan. Senhor presidente, nobres vereadores, população que nos assiste presencialmente pelas nossas redes sociais, boa noite. E, efetivamente, o André resumiu bem objetivo o que é o meu pensamento também. Nós não precisamos inventar a roda, né? Eu sempre digo que precisamos pegar uma roda bonita e colocar para funcionar, que é o que vale. E Blumenau é um grande exemplo disso, né? Canoinhas já foi a 5ª potência do estado. Se nós pensarmos no início dos anos 80, nós éramos a 5ª maior economia do estado. Nós tínhamos, era a princesa gentil do Planalto com força financeira. E hoje nós observamos que na economia nós estamos no meio do estado, na classificação. Estamos muito para trás. E isso foi porque nós paramos de evoluir da questão tecnologia, questão de turismo e mantermos sempre as nossas atividades da mesma forma, né? Mencionando a questão da Bluesoft, lá eu conheço alguma coisa deles e sei o quanto eles investem, isso aí com parceria com várias faculdades, lá eles fazem um trabalho muito bacana. E aqui nós começamos a dar os primeiros passos, né? Até há pouco tempo atrás, na Ampla Norte, nós tivemos umas palestras de inteligência artificial para a implementação das teleconsultas, que agora estão presentes, e aí vai ter também as inteligência artificial para gestão, para o tributário, para facilitar tanto a cobrança pelo município, também para facilitar também pro nosso munícipe que quer colocar em dia suas situações e tudo mais. Então vai tirar nota e tudo mais. Então vai ser um segundo momento que eu acredito que vai ser muito positivo. E também a nossa indústria sem chaminé, que é o turismo, que Blumenau aproveita isso excepcionalmente bem, que tem não só as festas alemãs, mas até as italianas lá, que tem a Festa Itália lá também, tem a Festa do Cavalo lá também, do Clube do Cavalo, que tem lá em Blumenau também, muito grande. E outros tantos, a Summerfest, né, que é a Outubro de verão, né, que eles têm como isso aí. E agora com a reforma tributária que se aproxima cada vez mais aí, nós temos que pensar que Canoinhas tem que ser o ponto final dessas festas e desses locais, porque o consumo que vai gerar o rendimento do tributo. Então, se aqui as festas ocorrerem, o valor do tributo fica aqui, se não, podemos produzir
Só que consumido fora, o dinheiro vai para fora. Então nós temos que trazer essa vocação que sempre foi de Canoinhas cada vez mais forte para Canoinhas, para nós termos mais esse dinheiro. E ainda o uso do parque, porque hoje nós efetivamente vemos que aquele parque de exposições é um ponto excelente, é o parque de Canoinhas, é o nosso parque de festas, mas hoje cada real posto lá, infelizmente, é um real perdido. Porque nós não temos uma vocação, não temos uma aplicação do parque. Né? Quantas reformas já foram feitas naquele parque e pouco tempo depois precisa fazer de novo? Né? Hoje eu vejo aqui inúmeros amigos meus aí da Secretaria de Obras, né, que sofreram quanto lá também pela quantidade de peças e material sumiu lá, né? Então era o que acontecia. Então o parque não é para isso. Nós temos que criar uma identidade para que o parque se faça como o Parque Vila Germânica. E aí, assim, nós termos aquele parque cada vez mais em progresso para a nossa cidade. É isso, André. Muito obrigado. Continua. Se me permite, vereador, primeiramente, boa noite para todos os nossos colegas, público que nos assiste. Gostaria realmente de parabenizar a atuação, porque assim, a boa ideia, ela não tem dono, ela é do mundo. Então, não podemos ter vergonha de copiar boas ações. E essa saída desse ponto nosso de conforto, porque Canoinhas, ele vive algumas décadas num ponto de conforto. Nós não nos permitimos nem de reinventar a nossa economia. Ficamos em ciclos extrativistas. Muitas vezes buscamos um milagre que vai vir de fora, que é o que a nossa população acha, que vai vir uma empresa que vai dar 3 mil empregos e da noite para o dia Canoinhas vai se transformar numa Jaraguá do Sul. Essa é a visão, infelizmente. Só que, indo verificar a realidade desses municípios, a gente vê que esse progresso é gradativo. Porém, tem que ser dado o primeiro passo. E o primeiro passo é o quê? É a observação. Nós não queremos dar esse passo através de erros, através de tropeços. E qual que é a melhor maneira? A gente observar o que está sendo feito em cidades vizinhas. Eu creio que o Bolsa Atleta, que é realmente um projeto meu, inclusive que precisa de melhorias, adequando a nossa realidade, porém a gente tem outras iniciativas, a gente tem aqui o nosso secretário Wilson, que sabe que tem o fundo que a gente pode também utilizar para incentivar algumas iniciativas. Só que, em contrapartida, nós também temos que colocar essas organizações num hall de legalidade, porque hoje, se a gente fosse transferir um recurso, né, secretário Wilson, para algumas instituições, a gente não conseguiria, porque eles não têm a documentação necessária. Então, muito se foi feito. Hoje, tem mais de 40 agremiações de futebol no nosso município, porém, poucas delas conseguem ter, né, vereador Jubanski, a legalidade. Então, a gente tem que começar um trabalho lá na comunidade, para que essas se capacitem, para a gente poder repassar esse recurso e ir atrás do recurso de novas ideias. Eu creio que a FESMAT, depois de 6 anos, está retornando. É um modelo que, inclusive, outras festas na região não são feitas. Porém, nada impede que, no meio desse processo, a gente consiga observar algumas inconsistências, alguns melhoramentos, adequar isso à nossa realidade e trazer esse padrão de investimento. Porque hoje muita gente acha que quando se fala de cultura, se fala de esporte, é dinheiro jogado fora. Só que eu digo uma coisa para vocês. Se o canoinhense não gastar aqui, ele vai gastar fora. Pode ter certeza disso. Se ele não ficar aqui no nosso município, ele vai para o município vizinho. Hoje todo mundo tem um veículo. Canoinhas é a cidade com a maior concentração de veículos por habitante, então ele vai sair daqui. E essa reforma, como o Ivan trouxe para nós, ela já tem que condicionar nós, mentes que estão aqui para determinar o futuro de Canoinhas, num caminho aonde a gente faça as pessoas gastarem em Canoinhas. A gente tem vários desafios, não é somente essa questão regional, é a questão hoje internet, né? Existem várias lojas que vendem hoje, você retira, vem o produto na tua casa amanhã. Então a gente tem que condicionar o nosso consumidor a sair de casa, tem que tornar atrativo também, né, vereador André, essa saída de casa. Então são vários desafios que nós temos até 2030 para pensar, né?
É um caminho sinuoso, porém tem que dar o primeiro passo e parabenizo mesmo você por ter ido lá e dado esse primeiro passo, aprender com as experiências, que é muito importante, e eu creio que a partir de então a gente até pode montar aqui dentro da Câmara de Vereadores uma comissão, né, para avaliar esse tipo de ação. Porque hoje nós temos as comissões, elas também estão, de certa forma, subaproveitadas. A gente pode tornar esse desenvolvimento, de certa forma, planejado, que ele tenha documentos e artifícios legais para que ele possa ser implantado. Mais uma vez, parabéns pela sua iniciativa, vereador André. Obrigado, vereador. Só a consideração final, o secretário Wilson estava lá, quando estávamos descendo a escada, um senhor já de idade nos abordou e perguntou da nossa cidade. Nós somos de Canoinhas. Daí ele mesmo comentou, né? As 2 primeiras FESMAT, a FESMAT começou no mesmo ano que a Oktoberfest. E as 2 primeiras FESMATs foram maior que a Oktoberfest. Em que ponto nós erramos? O que nós temos que pensar, corrigir para um dia? Claro, hoje a Oktoberfest está consolidada. Então, deixo aqui meus agradecimentos a toda a comitiva que esteve lá, né? Vice-prefeita Zinilda Lemos, secretário Wilson, Dural, Célio Júnior e todas as demais equipes que estavam lá e a receptividade que nós tivemos lá em Blumenau. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Antes da ordem do dia, gostaria de justificar a ausência da vereadora Rosi Crestani na data de hoje, em razão de atestado médico. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 73 de 2025 e dispõe sobre a instituição do selo Empresa Amiga dos Autistas no município de Canoinhas e das outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador. Já discutimos um ponto, mas observando que nós tivemos uma emenda, eu estive recentemente na AMA, conversando com a Neide, com os demais profissionais lá, de uma forma de vincular esse selo aos profissionais da AMA. Conversei com os verdadeiros autores do projeto, que é a Letícia e o Gabriel, fazendo uma justiça, não tinha citado o Gabriel naquele momento. Então a Letícia acho que está aí, né? O Gabriel não pôde vir. Agradeço muito porque esse projeto é de autoria dos acadêmicos da UGV de Direito, a partir daquela sessão itinerante que nós tivemos. E o objetivo é valorizar. Então aqui foi colocado ali com a parceria com a AMA para valorizar aquelas empresas que dão todo o amparo, que contratam autistas, e a ideia, tendo a AMA vinculada, a AMA é quem tem um acesso direto com os autistas, com as pessoas vinculadas, com os familiares, e ela sabendo qual empresa que está apoiando os autistas, ela também vai atrás dessa empresa até para direcionar para o mercado de trabalho, alguma outra função, até mesmo um serviço necessário. Então, é fundamental que a AMA esteja presente aqui nesse projeto de lei. Agradeço pela receptividade que eu tive lá na AMA, Neide, muito obrigado pela conversa que nós tivemos aquele dia. Conversamos muitos assuntos ali e creio que vai ser uma parceria muito boa entre o poder público, entre a AMA, né? Um começo, né, de muitas outras leis que nós vamos trabalhar nesse sentido. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Gostaria também de convidar para que vocês permaneçam até o final da sessão para a gente fazer uma foto junto com o projeto de lei para que a gente possa publicar nas nossas redes. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 73 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 088, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Ginásio Esporte Melquiades Pereira da Cruz. Está em discussão. Já discutido ontem, não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 88 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 89, que abre o crédito adicional através do provável excesso da arrecadação orçamentária e dá outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Vereadora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, funcionários da casa. Boa noite ao público que nos acompanha presencialmente e público pelas redes sociais. Como já discutido ontem, senhor presidente, né, esse projeto se refere à questão de retirar dinheiro de um local para, né, colocar em outro. E uma das situações que me chama a atenção aqui, senhor presidente, pelo que entendi ontem, me foi explicado aqui nesta casa ontem também, existe dentro desse valor, um valor total de 3 milhões, né, mas existem dentro desse valor
o valor de 500 mil que seriam para aquisição de mobiliário e equipamentos de CIs, que está indo, então, para a reforma do Parque de Exposições. E eu acredito, senhor presidente, que tanto esse 500 mil que deveria ter ido para o CI não vai, quanto outros recursos que estão em discussão nesse projeto, deveriam ir realmente para o que eles foram destinados inicialmente. Eu não concordo em tirar dinheiro das crianças de mobília de CI para a reforma do parque, senhor presidente. Então, meu voto vai ser contrário a esse projeto de lei. Seria isso. Continua em discussão. Vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos colegas vereadores. Hoje a minha voz está bem complicada. Não vou falar muito. Faço as minhas palavras, as palavras da Tati Carvalho. E eu também sou contra tirar dinheiro das crianças e do CI, né? Envolvendo a educação das nossas crianças aí que precisam, né, de mais manutenção no ICI, que vai para a reforma do parque. Então eu também sou contra, senhor presidente. Serei isso e obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por 6 votos favoráveis e 2 contras. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 92 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a adquirir o imóvel destinado à sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e dar outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora. Projeto de lei número 92, isso? Nós tivemos uma reunião agora há pouco, né, só para esclarecer para a população. Veio, né, algumas pessoas que fazem parte de uma comissão explicar a questão da avaliação que foi feita do valor do imóvel, né? Então, só para deixar muito claro, esse imóvel ele foi avaliado tanto o terreno quanto o que existe de edificação no terreno. Né, edificações ali que não estão averbadas, mas já foi explicado que antes da compra, né, desse terreno ser efetivada, essas averbações serão feitas pelo atual proprietário do terreno. Mas, senhor presidente, eu ainda tenho dúvidas em relação a esse projeto, e foi muito bem explicado também pelo assessor, me desculpem, o Winston, eu lembro o nome dele, mas eu não lembro qual que é o cargo exatamente. Mas ele é advogado de carreira do município. Então, ele é advogado de carreira do município e ele muito bem falou, né? E realmente no projeto de lei não consta algumas situações que me deixariam segura exatamente no âmbito jurídico. Então, no projeto de lei, por exemplo, ele está muito vago. O projeto de lei fala em dispensa de licitação. O Winston já esclareceu hoje que seria uma inexigibilidade. E para ter, né, essa inexigibilidade, senhores, precisa, antes de efetivar a compra desse imóvel, de alguns requisitos. Um deles é justamente comprovar que tem que ser esse imóvel. Por que tem que ser esse? Por que não podem ser outros imóveis que existam, né, no município de Canoinhas? Então, isso não está claro no projeto, isso não está claro para mim. Não tem nada oficial dentro desse projeto de lei. Para mim, é um projeto que o projeto em si está falho. Eu não vou nem falar sobre a situação de ser esse terreno, o valor desse terreno estar certo ou não. Eu acredito que quem fez a avaliação são pessoas realmente que são pessoas responsáveis, são pessoas que a gente conhece, né? Então, quanto à avaliação desse terreno, eu nem posso falar nada porque eu não tenho a capacidade técnica para isso. Mas como vereadora, como advogada, conhecedora das leis também, hoje eu não estou segura para dizer que esse projeto está de acordo com a nossa Constituição, com a nossa legislação. Ah, mas Tati, depois que vocês aprovarem o projeto, a prefeitura vai fazer tudo e vai trazer todas as certidões necessárias. Não concordo. Eu não concordo porque eu tenho o direito de questionar como vereadora e eu tenho o direito de ter essas respostas antes de dizer se eu sou contra ou a favor desse projeto. Então, como está indo para a segunda votação hoje, todo atropelado, como, né, foi feito anteriormente outras vezes nessa casa, atropelado sim, porque projeto de lei em regime de urgência tem 45 dias para votar e aqui se vota do dia para a noite. Como não tenho essas respostas, não tenho essa segurança jurídica, e não posso dizer que está totalmente certo, porque não tem certidões, não tem um estudo técnico, não tem nada no projeto que venha a sanar minhas dúvidas. Então, eu vou novamente, senhor presidente, me abster de votar. Seria isso. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, eu gostaria de
solicitar, creio que vai ser feita uma ata da reunião que nós tivemos anteriormente, mas que essa ata seja publicizada, respeitando, claro, as individualidades, né, que foram citadas e os trechos citados. Mas é importante citar alguns pontos que foram falados ali. Como a vereadora Tati bem falou, né, teve o advogado de carreira, né, do município que deu essas observações muito importantes. Também da Procuradoria do município falou realmente que o processo da aprovação do projeto de lei e autorização é um processo e, posteriormente, tem outros documentos que vão ser agregados, e nesses documentos terão que ser justificados o porquê desse terreno e, principalmente, o porquê de ser essa localização específica, né? Além de outros pontos que foram citados. Acredito que isso tem que ser publicizado. Mas eu gostaria de deixar aqui bem claro que houve uma falha de comunicação. Muitas críticas que estão acontecendo aqui, porque muita gente está achando que é um terreno rural, menor que um alqueire, aproximadamente ali, sendo vendido por um preço muito superior, sendo que é um terreno que tem já toda uma estrutura, que até foi elogiada por alguns, dizendo que a estrutura é muito boa para abrigar, com uma área considerável, e o preço foi feito todo um embasamento técnico, até uma descrição ali pelos técnicos, de como chegaram àquele valor. E também justificar, porque inclusive eu citei, peço que isso seja constado em ata, que eu recebi de ontem para hoje, eu nem estava no município, mas de 30 solicitações de pessoas querendo vender terreno. Desses terrenos que eu vi, nenhum tinha as condições que tem esse terreno. E importante, pessoal querendo vender terrenos localizados afastados, Taunay, querendo vender fazendas, tudo, mas não é o caso. Isso que faltou a comunicação. Que tipo de terreno, qual a aplicação e necessidade. Como os técnicos falaram, nem eles sabiam para que seria aplicado, mas isso é uma necessidade técnica, porque eles são responsáveis pela avaliação e não pela avaliação do valor de venda e não especificamente para a finalidade. Então, como o município vai comprar. Isso eu defendo os técnicos e tem isso. Porém, nem eles têm acesso a essa informação. Assim como tem que ser colocado que houveram outros terrenos que foram avaliados que não tinham as condições. Terrenos da prefeitura que hoje são poucos, mas não atendiam a área, tinham 5 mil metros quadrados, sem edificação ou local que dificultava o escoamento. Um ponto que foi muito bem citado por um dos técnicos é que o solo do terreno é um solo rígido, não é aquele solo úmido, né, de banhado, que pode prejudicar quando estiver banhado, já tem até a estrutura armada para fazer entrar caminhões e máquinas pesadas dentro do barracão. Esses pontos têm que ser publicizados. Porém, novamente, fica aqui o meu puxão de orelha nessa falta de comunicação que não pode haver entre o Legislativo e o Executivo no projeto de lei, nem que venha muito coisa além, mas o mais detalhado possível, para não gerar interpretações errôneas, porque muito do que a gente teve que responder é por conta de falta de comunicação e esclarecimento por parte do Poder Público. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, mais uma vez, uma boa noite aos demais que se encontram aqui. Quero aqui, em nome do ex-vereador Silmar Gulanoski, cumprimentar os demais que se fazem presente aqui mais uma vez. Só uma correçãozinha, esse projeto, esse terreno, ele está localizado na rua João Leandro Gonçalves, mas aqui no projeto ele está na Senador Ivo de Aquino, então é um erro de digitação ali que deveria ser corrigido. Continua a discussão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao público presente, ao público que nos acompanha para casa e aos colaboradores aqui dessa casa. Primeiramente, eu não posso deixar aqui de parabenizar os vereadores dessa casa pela discussão que foi feita ontem, pela discussão que foi feita hoje, e cada um botar seu ponto de vista, né? E, logicamente, aqueles que são a favor, aqueles que são contra, isso é normal numa democracia. Muito bem pontuado já pelo vereador André, algumas falhas, de repente, de comunicação, mas a questão em si, em total, ali ela estava de acordo, e acredito a documentação também, inclusive que o projeto de lei ele vem para essa casa, para daí nós aprovarmos ele, para ele voltar ao executivo, e daí aquela documentação que é necessária era ser implementada ao projeto, e daí sim sancionada pela prefeita. E não posso também deixar aqui de agradecer a comissão da avaliação que esteve aqui e esclareceu muito bem toda a questão do terreno, toda a questão da avaliação, não só o tamanho, mas também a localização, como eles chegaram a esse valor, que na verdade o valor inicial pedido por um terreno desse tamanho naquela área eram quase 4 milhões,
Daí chegou-se ao valor de 3.400.000 de avaliação e o município vai adquirir, se vir adquirir após essa votação por um valor de 3.150.000. 3 milhões que vem do governo do estado, não podemos novamente deixar de agradecer ao nosso governador, que sempre ajudando novamente Canoinhas, e 150 mil do município. E todos aqui nós sabemos já que de algum tempo e de alguns governos que nós sofremos com essa localização da nossa Secretaria de Obras. Foi necessário tirar ela aqui do centro, para a construção da CI nova aqui no centro, depois foi para um local alugado, com certeza não era o local adequado, depois de tudo aquilo que ocorreu, foi para o Parque de Exposições. Então, nós havendo tudo isso que aconteceu durante três mandatos que se passaram e não foi tomada essa atitude de realmente procurar um terreno que seja adequado para a secretaria, conhecida popularmente como Secretaria de Obras, eu não posso deixar aqui de parabenizar o governo, parabenizar a agilidade que está sendo feita para comprar e realmente dar continuidade nesse projeto e, de uma vez por todas, resolver isso aqui para o município de Canoinhas. Então, com certeza, não podemos deixar de ter essas discussões na casa, todos os vereadores falarem, nós temos aqui vereadores que são engenheiros, nós temos aqui vereadores formados em Direito, temos aqui o vereador Gil, que foi secretário de obra, temos o vereador Ver, que foi secretário de obra, o próprio presidente já ocupou também essa pasta, e sabemos quanto é importante isso para o município. Houve, de repente, uma falha, como o André falou, houve, mas por isso que existe a Câmara de Vereadores, e vamos botar isso aí para a população ver, vamos dar publicidade para isso e mostrar que as coisas não estão sendo feitas erradas, gente. Aquilo que é possível essa casa fazer quanto à fiscalização, pode ter certeza que ela está sendo feita por todos aqui os vereadores. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar aos que se fazem presente hoje e os que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, ontem nós já debatimos bem sobre esse projeto, né? A gente já falou da importância que é para a Secretaria de Obras, né? Falo já que o vereador Jubanski também citou, na época quando fui secretário de Obras, quero aqui cumprimentar o secretário de Obras, Leandro, e vejo muitos amigos meus aí, colaboradores da Secretaria de Obras, né? O Nelson Varela, que está aqui, e os demais, né, da Secretaria de Obras. Então, a gente sabe, eu vou falar da importância que é para a Secretaria de Obras. Na época, em 2021, 2022, eu que fui secretário de Obras, nós que passamos por aquela situação lamentável que ocorreu no passado, nós sabemos, né, da importância que é para os colaboradores, os funcionários da Secretaria de Obras, ter um local digno de trabalho. Lá no Parque de Exposição, na época, a gente foi provisório. Né, provisório, até porque tudo que foi debatido hoje, vereador André, lá no passado já foi debatido. Na época, quando nós fomos despejados, digo despejado da Secretaria de Obras, né, pelo então prefeito e vice-prefeito e pela própria empresa que ganhou a licitação, nós tivemos que procurar um local e sair rápido. Né? Dali fomos para um barracão, dali fomos para o Parque de Exposição, provisoriamente. Inclusive tem recomendação do Poder Judiciário, do Ministério Público, que a Secretaria de Obras tem que sair ali do Parque de Exposições Ouro Verde, onde eu parabenizo o vereador André, que fez uma excelente explanação hoje da sua viagem, visita a Blumenau, né, sobre a Oktoberfest e também da FESMAT, que vai ser realizada aqui em Canoinhas. Pois bem, minha gente, eu falei ontem, volto a falar sobre a legalidade. Eu acho que nós, vereadores, estamos aqui, sim, para ajudar a população e também não para atrapalhar. Nós estamos aqui para ver o que é melhor, né? Tanto para o Executivo e como para a população. E tem que ver também hoje os nossos funcionários ali da Secretaria de Obras que têm um lugar digno de trabalho. A Secretaria de Obras, bem como falei ontem, não é uma secretaria qualquer. Citei ontem, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que faz uma mudança, tem ali, leva os armários, leva, né, as mesas. A Secretaria de Obras não, ela tem carga pesada, caminhões, retos escavadeira hidráulica, são muitos caminhões. Tem que ter rampa, um local decente. E nesse local,
onde vai ser adquirido pelo município, aí que vem o ponto. A prefeitura está adquirindo não só o terreno, o valor de terra nua que está ali. Hoje foi bem explicado pela comissão que estava aqui na nossa reunião das comissões, a comissão de avaliação. Eles explicaram, porque eu fiz essa pergunta para eles, como é que eles chegaram ao ponto de avaliar nesse valor. Então, está avaliado o terreno total, né, a terra nua e as benfeitorias. Tem que deixar bem claro que está sendo adquirido, né, se isso ainda vai ter um trâmite, porque a Câmara de Vereadores aqui apenas está autorizando. Quem vai fazer o trâmite, dispensa licitação ou não, tem o setor jurídico, a procuradora do município, doutor Wilson estava ali ontem, eles vão acompanhar. E eu creio que são profissionais capacitados e efetivos, de responsabilidade, que vão ter que fazer dentro da legalidade. Eu, ontem já falei, vou mais uma vez aqui, a nossa Comissão de Justiça e Redação, o relator, presidente da comissão, o vereador Van Kraus, né, eu li ontem aqui o voto nosso da relatoria, né, foi a favor, e eu vou votar a favor juntamente com o relator, né. Portanto, vou ler novamente aqui o que nós, dentro da legalidade, do artigo 2º, né, da Lei Orgânica Municipal do município, dispõe que é de competência privativa do município a adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação ou dispensa de licitação, mas por licitação. E o artigo 66 compete ao prefeito essas atribuições. Então, portanto, a proposta está dentro da legalidade e regimentalidade, bem como da adequada técnica legislativa, não havendo nada que impeça a sua regular tramitação nesse sentido. É o meu voto, do relator da comissão, que é o Ivan Kraus, que é o presidente. Nós votamos assim para poder hoje estar aqui votando em segunda votação. Então, a gente quer esclarecer, né, que não é o fato, o valor, a pergunta que eu fiz, o terreno é urbano. Na escritura antiga, ali diz que é rural. Realmente, o preço assusta o valor, mas é terreno urbano. Então, essa comissão que eu vi assinado pelas pessoas, comissão de avaliação e vistoria, que fez essa avaliação, são pessoas idôneas aqui de Canoinhas, pessoas competentes, de experiência. Foi assinado aqui, né, pelo seu Sérgio Luiz Dalbó, que é o Conselho Regional de Imóveis Cresci, o seu Gilson Guimarães do CREA, o seu Gerson dos Santos do CREA e o seu Alfredo Langes Cutetos da Associação Empresarial de Canoinhas, que é a SIC, e mais a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Gilberto Miller da Silva. São pessoas idôneas, né, que todos nós conhecemos, e eles responderam para nós, para todos os vereadores, hoje, para não ter dúvida, né, na nossa comissão, na reunião das comissões. Então, senhor presidente, eu sou a favor, porque eu fui secretário de obras no passado e sei da importância que é de ter uma secretaria de obras, assim como o senhor foi secretário de obras, da importância de ter uma secretaria de obras. E outra, ela também teria que sair do centro, ela não pode estar próxima a uma rodovia de BR federal, e ali, né, vem um espaço que foi muito bem explicado, né, pela comissão, né, a João Leandro foi asfaltada, asfalto de concreto, né, e então eu acho que as dúvidas ali foi bem esclarecida. Eu nesse sentido, então, meu voto é a favor desse projeto. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, inicialmente é interessante sempre se frisar que na matéria jurídica, na discussão jurídica, sempre tem teses adversas, normal. Esse é o debate do jurídico. O jurídico tem entendimentos das mais diversas formas e eu respeito todos eles, sem problema. Especificamente da comissão de avaliação externa, que fora realizada pelos nominados anteriormente, agora pelo Edmilson Verca, são todos profissionais de uma reputação longínqua e ilibada. Todos eles aqui são respeitabilíssimos na nossa cidade, todo mundo concorda que eles têm uma reputação que não tem o que falar.
O valor inicial, eles até frisaram ali, e é interessante também frisar que a comissão de avaliação, ela vai atrás do imóvel para avaliação sem saber a finalidade do imóvel. Ela vai atrás para conseguir ver o que atende tudo, para ter o mais imparcial possível, para poder verificar realmente o que é o imóvel. Lá se constatou que não é um imóvel rural, é um imóvel urbano. Por ser um imóvel urbano, pela legislação, daria para fazer até 44 lotes, se fosse para desmembrar, né? Tem um loteamento ali próximo, que está sendo vendido a 100 a 120 mil reais o lote. Então, mas utilizando um número bem mais brando, que eles puseram até, colocaram o valor de 75 mil lote. Só os 75 lotes, só os 75 mil o lote, os 44 possíveis, porque aí a área de 30 mil metros daria apenas 16 mil e uns quebrados de área útil para desmembramento, né, para loteamento. Só assim já daria 3 milhões e 300 mil reais. Tá? Valor superior ao que o município vai pagar. Tá? O valor inicial proposto de venda era 3.750, né? A avaliação da comissão externa fora de 3.328.760 reais, e a proposta que, se aprovado, vai ser pago pelo município, vai ser 3.150. Então são valores que é bom deixar bem claro. Outra coisa, o município, o terreno conta com um imóvel de 1.400 metros quadrados construídos, pronto para uso. Então a secretaria vai se implementar imediatamente e pode começar a trabalhar. Inclusive com a vantagem de ter já refeitório, então para dar uma qualidade de trabalho para os nossos colaboradores, né? Uma coisa que foi hoje frisado pelos peritos e eu achei muito interessante, que o barracão é de acesso alto. Então, diferente do que se imaginou, que seria uma adaptação, que não seria de uso fácil para a secretaria. Não, um dos, agora não me recordo qual deles, mas que está dos engenheiros ali presente, falaram que não, lá dá para entrar inclusive com a lâmina alta, tudo, que não tem problema, com o garfo alto, que não tem essa possibilidade. Então, demonstra que há uma estrutura bem propícia para isso, além da questão do solo, como o André mencionou antes, é um solo firme, que então vai poder utilizar o material e entrar com os caminhões lá, tudo sem trazer transtorno para os nossos colaboradores. É um fácil acesso. E uma outra situação que eles levaram em consideração quando analisaram outros imóveis também. Lá na João Leandro, é aquele pavimentação de concreto, né? Os demais que eles foram analisar, era tudo pavimentação ou nova ou que de menor capacidade de peso. Então, nós traríamos também um prejuízo para Canoinhas em razão das máquinas pesadas que a gente sabe que precisa, daria prejuízo para aquela região onde fosse implementado. Então, isso também foi uma justificativa que eles levaram em consideração. Então, eles levam em consideração todos os aspectos que possam incidir sobre a secretaria. Isso foi muito esclarecedor, foi muito bacana, porque dá uma maior segurança que o município está no caminho correto, né? Como eu já mencionei, uma área urbana, então agora... E o valor, então, final, com toda essa edificação, que vai ser de obrigação do proprietário averbar, para trazer para o município, para poder receber, então é 350 com tudo. Seria isso, presidente. Continuando a discussão, gostaria de, primeiro de tudo, em nome da administração, da gestão, das câmaras e vereadores que aqui passaram, pedir desculpa aos funcionários. Porque durante todos esses anos eles tinham uma insegurança e não tinham condições de exercer o seu ofício. Primeiro de tudo que eu tenho que fazer é pedir desculpas. Porque entristecia, vereador Edmilson, você chegar no ambiente de trabalho, primeiro de tudo, antes do ocorrido ali, eles têm que se deslocar da noite para o dia para um outro local de trabalho. Pessoas que já estavam habituadas com esse local de trabalho, da noite para o dia, ter que se deslocar, ter que sair às pressas. Depois, nesse novo local de trabalho, ao chegar no seu dia de trabalho, tá lá de cara com o GAECO, com a polícia, foi mais uma humilhação para esses funcionários. E depois ter que ir para um local que não tinha condicionante
não tinha um refeitório. Quantas vezes passava e via aquelas marmitas lá, Varela? Do lado doía no coração, certo? Porque faltava dignidade para esses funcionários. E são pessoas que hoje, vereador Gil, eles mantêm esse município em pé. Infelizmente, eles não tinham condições. Então, hoje, não é um ponto final, gente. Aqui é só um processo autorizativo. Toda a parte de legislação, documentação, o município vai ter que atender. Bem como o proprietário também vai ter que atender. A justificativa, o estudo técnico, tudo vai ter que ocorrer. Porém, eu vejo que hoje, muitos de vocês aqui que são funcionários de carreira, antes que ficam dizendo que teve gente aqui que foi... Não, funcionário de carreira, que veio aqui, né, atrás de uma certeza. E vocês vão voltar para casa com uma certeza. Que pelo menos o primeiro passo para um ponto definitivo, vereador Ivan, e digno de um local de trabalho vocês vão ter. E eu gostaria também de agradecer pela paciência de vocês. Porque mesmo com esse condicionante que vocês tinham de um local de trabalho, muitas vezes até insalubre, posso afirmar aqui, vocês deram o seu melhor. Vocês não deixaram, de certa forma, a peteca cair. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a vocês, funcionários da Secretaria de Obras, pelo pleno trabalho que vocês estão fazendo no município de Canoinhas e sem se abalar com tudo isso que aconteceu, sem muitas vezes ter sido colocado no mesmo prato daqueles que fizeram as coisas erradas. Então, primeiro de tudo, muito obrigado por você estar prestando esse serviço por Canoinhas. E dizer também que esse projeto aqui não é um final, o município vai ter que atender para toda essa legislação, toda essa documentação, e também pedir desculpas à comissão pelos julgamentos que tiveram essas pessoas, pela avaliação, e porque o erro foi induzido. A lei que tornou aquele local perímetro urbano foi votada no ano passado. Na matrícula ainda consta como perímetro rural. Então, é recente isso. Então, muitas pessoas avaliaram aquilo ali como sendo uma área rural e colocaram até em xeque a credibilidade das pessoas que fizeram essa avaliação. Então, eu gostaria de pedir desculpa por esse equívoco e dizer que essas pessoas são muito importantes para o município de Canoinhas. As avaliações delas que são feitas de forma voluntária e extremamente técnica, elas são extremamente importantes. Então, eu gostaria de pedir desculpas. E, não havendo mais... Quem queira... o vereador Cezão? Senhor presidente, se eu conseguir falar... Gostaria de perguntar para o senhor, não pode estar participando da reunião das comissões, então minha tosse está bem elevada hoje, se a opinião de quem avaliou é completa ou apenas opinativa? De quem avaliou esses terrenos, ela é completa mesmo, que é este valor, ou só deram uma opinião se é isto mesmo, se está correto, toda a documentação e tudo? Ficou meio assim, sabe? Se a vereadora Tati puder me ajudar, acho que ela entendeu. Vereadora... Posso, senhor presidente? Acho que eu até conversei um pouco com o vereador César, né? Só para esclarecer novamente que ninguém aqui na Câmara de Vereadores, em nenhum momento, né, quis julgar, ofender, né, tratar com descredibilidade qualquer um dos profissionais que fez essa ata. Então, vamos cuidar para não induzir, né, nessa situação também. Mas, sim, hoje, na reunião que tivemos hoje, né, um desses profissionais foi muito claro ao dizer que essa avaliação feita por eles, que são técnicos, sim, quando eles estiveram no local, eles nem sabiam para que seria utilizado o terreno. Isso ficou muito claro também hoje, espero que conste em ata também. O que eles disseram foi que eles foram chamados para avaliar um imóvel. E aí, quando foi perguntado por esses vereadores até como que foi feita essa avaliação, eles avaliaram considerando como se fosse para ser até um loteamento, né? E o que mais eles informaram também é que a avaliação feita por eles foi uma avaliação rápida, uma avaliação feita por essa comissão que faz essas avaliações sempre que a prefeitura pede, mas que é uma avaliação opinativa. Isso eles deixaram muito claro também. Que pode ser que, se fosse feita uma nova avaliação por profissionais com toda uma estrutura de avaliação, né, eles mencionaram ali algumas regras que se seguem para uma avaliação mais formal, pode ser que tivesse diferença no valor, pode ser que não também. Então, só para deixar isso claro, né, em relação a essa avaliação dessa comissão.
Comissão séria, realmente, de pessoas de confiança, que nos falaram isso hoje. Então, acho importante esclarecer isso também, senhor presidente. Muito obrigado. Isso. Muito obrigado, vereadora Tati Carvalho. É bem isso que eu ia falar. Né? Não estamos julgando quem foi lá, né, fazer esse valor, não estamos julgando que são pessoas, né, muito inteligentes, que sabem do que estão fazendo, sabem, né, o trabalho que deve ser feito, mas ficou meio assim. Então, né, eu também sou contra, não estou disposto a votar ainda nesse requerimento, nesse projeto. O que mais me assusta é que em 2021 tem uma sessão que a prefeita está aqui defendendo, né, defendendo que não conseguiria pagar. Eu acho que era o vereador Verca, que era secretário de obras, na época, né, não quiseram pagar um aluguel de R$19 mil, para hoje estar comprando um terreno aí de R$3.150.000. É um valor bem elevado, mas eu faço as minhas palavras do senhor presidente, que uma sessão este ano, se eu não me engano foi mês de abril, o senhor falou que o município não estava bem, o país não estava bem, e nós não temos, né, dinheiro aí, principalmente tirar dinheiro das nossas crianças. Então, seria isso, senhor presidente, eu sou contra. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifeste. Abstenção. Então, Abstenção também, senhor presidente. Abstenção também, senhor presidente. Então, o projeto está aprovado com 5 favoráveis e 3 abstenções. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de resolução 007 de 2025, que concede o título de cidadão honorário a Ricardo de Jesus Machado. Está em discussão? Senhor presidente, Vereador? esse projeto de lei é um projeto de toda agilidade, né? Mas tem que destacar aqui, Ricardo Jesus Machado, conhecido como Coronel Machado, comandante Machado, é o atual comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar. Não é aqui de Canoinhas, veio de outro estado, mas a pessoa que tem prestado um serviço apoiando projetos junto à comunidade. Como eu bem falo nas redes sociais, eu não sou do Corpo de Bombeiros, né, e são instituições diferentes, mas sempre que possível eu estou junto à Polícia Militar, faço artes marciais ali junto com a Polícia Militar, uso a academia da Polícia Militar, por esse vínculo das instituições. E o comandante Machado ele é muito citado pelos seus colegas, sejam eles praças, sejam eles oficiais, porque ele tem trazido para Canoinhas muitos projetos, muita inovação. Era uma pessoa já elogiada no antigo quartel que passou em Curitibanos, sendo citado como um único exemplar, uma pessoa que fez um grande trabalho e assim tem dado continuidade em nosso município. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o referido projeto de resolução, não projeto de lei. Coloco em primeira a discussão e votação ao substitutivo ao projeto de lei 90 de 2025, que institui o Dia Gospel do município de Canoinhas e inclui o calendário oficial de eventos culturais do município. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes substitutivo do projeto de lei 90 de 2025. Passamos aos requerimentos. Requerimento número 398/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações. Primeiro, como está atualmente a fila de espera para a realização da ressonância magnética no município? Segundo, quantas pessoas encontram-se aguardando pelo referido exame? Terceiro, qual a média de tempo de espera dos pacientes até a realização do procedimento? Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora autora. Senhor presidente, sexta-feira à noite eu conversei com uma pessoa que infelizmente está há mais de um ano aguardando para fazer esse exame e me entristeceu muito, porque é uma pessoa que é muito trabalhadora, né? Precisa estar no dia a dia, à noite, correndo para cima e para baixo para sustentar a sua família. E ele me relatou que ele tem muita dor mesmo, mas que, a princípio, ele precisaria fazer uma cirurgia, ali, colocação de prótese na região do quadril, mas o médico não quis fazer ainda porque
precisa de uma certeza que é isso mesmo, que é um desgaste, e para ter essa certeza é só com essa ressonância. E aí ele comentou comigo, senhor presidente, que já há mais de um ano ele está aguardando para daí saber o que ele tem realmente, para daí poder, né, correr atrás, se for realmente a questão de prótese, tentar, ele falou até em tentar fazer uma vaquinha, enfim, para conseguir uma prótese melhor do que a fornecida hoje pelo SUS. Mas aí, senhor presidente, o que me dói? É saber que a pessoa está 1 ano sem saber o que ela tem porque ela não consegue fazer o exame. Eu não sei como que está a situação dessa fila, por isso que eu estou questionando. E também, já digo, senhor presidente, que estou tentando uma emenda com o deputado para auxiliar a diminuir, né, a questão dessas filas. Mas seria muito importante ter essa resposta de requerimento o quanto antes para a gente realmente saber como que está acontecendo. Quem sabe até, não coloquei ali no requerimento, mas entender quanto custa para o município cada exame desses também. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 399/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, diante do projeto de lei número 92/2025, em que o município de Canoinhas requer autorização para a compra de imóvel por dispensa de licitação para sediar a Secretaria de Obras, totalizando o valor da compra em R$ 3.150.000. A. Faça as seguintes indagações. A. Considerando que há vários terrenos particulares à venda, bem como imóveis de propriedade do próprio município, o que não teria custo de compra, porque foi escolhido especificamente o terreno objeto referido ao projeto de lei como local para alocar a Secretaria de Obras. B. Solicita-se ainda que seja encaminhado o relatório atualizado com todos os imóveis, terrenos e propriedade do município de Canoinhas, contendo as seguintes informações: o número de cadastro imobiliário, área total, área construída e para o que é utilizado tal imóvel e terreno. C. Quanto ao planejamento do município de Canoinhas, questiona-se se há necessidade de um espaço adequado para a Secretaria de Obras é de conhecimento há anos, né? Porque somente agora foi apresentado o projeto de lei visando a compra, por meio de dispensa de licitação, sem que esta Casa de Leis tenha recebido o estudo técnico demonstrando a inexistência de outros imóveis disponíveis para tal finalidade. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora. Senhor presidente, questão de ordem, até foi alterado um requerimento, vereador, e tem mais o item D. Não sei se o vereador consegue abrir ou se eu posso ler o item D, senhor presidente. Agora? Ação agora ou alterado? Não, o item B diz assim, ó, solicita-se ainda que seja encaminhado o relatório atualizado com todos os imóveis, terrenos, propriedades do município de Canoinhas, contendo as seguintes informações: o número de cadastro imobiliário, área total, área construída e para o que é utilizado tal imóvel e terreno. Foi isso que eu li. Vem o C. Quanto ao planejamento. Está correto? Tem o item D ainda, que é: tendo em vista que os maquinários já se encontram no terreno, solicita-se informar se há cessão de uso, contrato de aluguel ou documento legítimo colocado no portal de transparência. Tem mais esse questionamento, senhor presidente. Está ali no texto, vereador, porque nós temos que, como é leitura, daí... Não, ele está aqui no sistema, ele está mostrando aí, não é o item B, o item D, mas na ordem do dia que eu tenho aqui, ele daí ele só aparece até o C. Ah, então... Isso. Então, sob essa... Aqui que eu li, ó, daí ele encerra, ó, posso ler de novo aqui, ó. C, ó, quanto ao planejamento do município de Canoinhas, questiona-se se a necessidade de um espaço adequado para a Secretaria de Obras é de conhecimento há anos, porque somente agora foi apresentado o projeto de lei visando a compra, por meio de dispensa de licitação, sem que esta Casa de Leis tenha recebido estudo técnico mostrando a existência de outros imóveis disponíveis para tal finalidade. Pelo menos na ordem do dia dele termina aqui. Então, como foi enviado com essa redação, está em discussão. Senhor presidente, vereadora, embora já tenha sido aprovado a legislação, né, continua da competência da Câmara de Vereadores a fiscalização.
Então, gostaria de solicitar aos senhores que aprovassem esse requerimento relacionado ainda à compra desse terreno, para que a gente pudesse ter essas informações o mais rápido possível. Obrigada. Continuando a discussão, lembrando que nós, dentro do nosso sistema, a gente tem duas maneiras de leitura, uma delas, talvez, pela formatação visual, o vereador Edmilson Verca não conseguiu fazer a leitura do item, então peçamos desculpa pela errata do mesmo. Senhor presidente. Vereador. Se a vereadora permitiu, gostaria de assinar junto, porque é realmente uma questão que foi até debatida na reunião das comissões, e é importante vir dessa forma documentada para que sejam esclarecidos esses pontos. Principalmente mostrando que eu vi comentários, mas a prefeitura tem terreno, é bom que a gente tenha essa transparência do que a prefeitura realmente tem. Que muita gente, eu já vi, diversos terrenos que o pessoal acha que é da prefeitura e nunca foi. Então é importante que já seja o mais transparente possível, até peço que os secretários que aqui estão façam um relatório e um dossiê ali de tudo que a prefeitura hoje tem disponível, não só para essa situação, mas para outras futuras que venham a acontecer. Porque volta e meia aparece um empresário pedindo terreno, acreditando que determinado terreno era da prefeitura ou não é. Então é bom que a gente tenha essa transparência. E já foi até um tema de requerimento meu no passado, para que exista essa transparência, para que as pessoas saibam que realmente é patrimônio do município e não é. Era o que continha, senhor presidente. E agradeço a tarde se puder me aceitar. Senhor presidente, é só aqui para esclarecer, né, que eu estou lendo aqui os requerimentos, ele está na ordem do dia, então ele vem seguido, 399, o número 400, né, isso aí não tenho, que nem diz, né, nós não temos culpa alguma, se é do sistema, só para deixar bem claro, né, que aqui termina realmente no C, e daí começa o número 400, e eu estou lendo pela ordem do dia. Acho que está bem esclarecido, né, vereador? Sim, vereador. Isso daí é ponto passivo já. Não havendo mais quem quer discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 400/2025, de autoria da vereadora Kátia Luscovs. Requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, ao senhor James Luiz Brey, secretário municipal de Educação, solicitando a adoção do projeto Educação Especial na Prática, formação para uma escola inclusiva, conforme o projeto anexo, que tem como objetivo capacitar os professores da educação básica para atuar no atendimento educacional especializado e também no ensino inclusivo, assegurando práticas pedagógicas adequadas e o direito à educação de todos os alunos. A inclusão de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, exige que os professores estejam preparados para lidar com as especialidades de cada aluno, utilizando estratégias pedagógicas adequadas, recursos de acessibilidade e uma postura acolhedora. A formação continuada se mostra essencial para que os docentes possam refletir sobre sua prática e atualizar seus conhecimentos, garantindo um processo educacional mais inclusivo e equitativo. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Boa noite, senhor presidente, colega vereadora, vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. Esse projeto, ele é baseado em algumas experiências de projetos já aplicados em alguns municípios com bons resultados, que busca trabalhar a qualificação do monitor de educação especial, dos professores que estão em sala e também a saúde mental desses professores. Principalmente, né, visando o que a gente visualizou nos últimos dias, né, as notícias que circularam aqui nas mídias e os casos que vêm comumente acontecendo, não só aqui no nosso município, né, mas a nível nacional tem se tomado um destaque. É importante que nós pensemos em ações para prevenir que esses casos aconteçam, mas também para garantir que o profissional que esteja em sala de aula, ele seja um profissional capacitado. Cada dia está mais difícil, eu vejo aqui a diretora Michele, né, cada dia mais difícil encontrar professores ou monitores dispostos a trabalhar com a educação especial. E imagino que ainda agora vai ficar ainda mais complicado, né? E se a gente não investir nesse tipo de situação, aquilo que é inclusão passa a ser exclusão.
e aí nós não vamos ter qualidade no ensino oferecido tanto para a comunidade escolar típica como neurotípica. Então, é importante que para o próximo, eu penso que não é um projeto que pode ser executado em tempo real, mas que ele pode e deve, né, para o próximo ano ser considerado como uma proposta de trabalho dentro da Secretaria de Educação, dentro da Educação Especial do município, para que venha a ser aplicada. Acho que bem importante também a presença das meninas da AMA, né, Adriana, Neide aqui, que também trazem essa representatividade, né, sabem da importância, né, da qualificação desse professor, do monitor, do segundo professor, né, dessa pessoa que está acompanhando, né, a sala de aula, que ele não precisa só estar lá, ele precisa estar qualificado, capacitado para estar lá, e que ele também esteja com a sua saúde mental em dia, né? Porque senão também nós não vamos conseguir bons resultados. Então é desse modo que eu deixo, né, o pré-projeto, como ele é bem extenso, ele ficou anexo, mas ele está ali no nosso site, né, para alguém que ter interesse pode conhecer, mas ele será encaminhado para a Secretaria de Educação também para avaliação. Muito obrigada. Continua em discussão. Muito importante, vereador, essa sua preposição. Eu creio que encontrar problemas e fazer julgamentos é muito fácil. Propor soluções que é a parte difícil. E quando vem uma preposição já, de certa forma, com um projeto de legislação anexado a essa preposição, a gente tem um caminho muito mais pavimentado, né, Michele? Eu creio que o desafio da educação seja enorme. Hoje você falar em profissão é uma coisa, falar em vocação é outra. A gente tem que distinguir esses dois pilares. Eu digo que a profissão é algo que, de certa forma, te dá um salário no final do mês, te dá o sustento da tua família, mas a vocação é aquilo que te faz se tornar um profissional diferenciado. Eu creio que vários dos vereadores que estão aqui colheram politicamente um pouco do que a sua profissão se tornou uma vocação. Tanto é que a preponente tinha no seu santinho enfermeira Cátia. Porque quando as pessoas olhavam aquela enfermeira, se lembrava do bom trabalho executado por ela. E eu creio que são essas heranças da nossa vocação que ficam, porque o profissional ele passa. Amanhã pode ter outra pessoa em nosso lugar, mas aquilo que nós fizemos com amor, que tornou a nossa profissão uma vocação, aquilo fica, vereador. Então, dizer que pessoas são insubstituíveis, não. Profissionais são substituíveis, as pessoas não. Posso ter a plena certeza disso. Venho de uma família de educadores, neto de educadora, filho de educadora, então me tornei educador também. Muito disso por ver a dedicação da minha mãe em ensinar aquilo que muitas vezes extrapolava o que era aquela cartilha do que é a minha função, porque tem muita gente que quando passa num concurso público faz questão de riscar uma linha branca. Aqui é a minha função, aqui não é. Ninguém passa por essa parte de cá, porque não é minha função. E o bom profissional que se torna alguém de destaque é aquele que extrapola essa linha, que dá do seu pessoal em troca de um bem maior, que é servir o público, por isso o nome, servidor público. Então, gostaria realmente de mais uma vez enaltecer a tua iniciativa e gostaria também de assinar junto. Então, continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 401/2025, de autoria da vereadora Cátia Lescovos, requer que seja encaminhado ofício à empresa Ávila Ferraz Construções e Incorporações Limitada, solicitando que seja indicada a anotação de responsabilidade técnica ART referente à obra residencial Morar Bem, bem como apresentada a documentação do projeto arquitetônico estrutural e também das fundações da obra. Está em discussão, esse requerimento foi discutido ontem já, né? Hoje é só uma preposição que surgiu durante a discussão de ontem. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento.
Requerimento número 402, 2025, da autoria do Edil Marcos Homer, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Sandro Rogério Sussec, engenheiro responsável pelo DENIT Mafra, solicitando estudos para a normalização e regularização do acesso da localidade encruzilhada, tanto no acesso principal quanto no acesso secundário, conforme localização em anexo. Está em discussão. Então, hoje, na verdade, já troquei 3 vezes de roupa. Nós estivemos junto com os técnicos do DENIT, fazendo uma averiguação durante praticamente toda a manhã e à tarde no entorno da 280, principalmente no perímetro urbano, e fomos até a encruzilhada. E a gente quer aproveitar, vereador André, esse bom relacionamento que nós estamos tendo com a instituição para a gente tentar, de certa forma, tirar um pouquinho do atraso. Se a gente pegar 280 e sair de lá, de Campo Alegre até Canoinhas, parece que Canoinhas virou um buraco negro, né? Em Mafra tem acesso regulamentado, tem trevo alemão, tem iluminação, você pode entrar e sair de uma comunidade sem ter riscos à vida. Quando chega aqui em Canoinhas, parece que tudo some. Vai retornar lá de Irinópolis para frente. Então, a gente está aproveitando esse bom momento, e inclusive vamos ter agora, em setembro, uma renovação no contrato de manutenção para a gente tentar tirar esse atraso. Né? A gente teve várias iniciativas que a gente conseguiu esse ano, né? Muito positivo, mas a gente precisa de mais. A gente precisa de muito mais para que o nosso morador ele tenha segurança em transitar por essa BR, porque hoje, conforme o bairro que você vai atravessar, 280, você está a pura sorte de Deus, não é fato, gente? Então, e nós estamos aproveitando que o Sandro, tanto quanto o Sandro, o Marcos, que hoje esteve comigo o dia todo, que eles têm essa boa vontade para a gente tirar. E, de certa forma, a provocação tem que vir de forma oficial. Não adianta só a gente ir lá e conversar e ficar de conversa, porque quando ele tiver que colocar isso num sistema, ele vai ter que ter, de certa forma, um embase. E os requerimentos servem para isso, porém, eu já posso dizer para a população que essa casa aqui foi, inclusive, convidada a fazer parte de uma reunião para ter preposições no trajeto que compete a Canoinhas da BR-280. Já é um começo, né? Porque desde que foi feita a federalização, a gente não tinha essa abertura, não tinha até essa iniciativa, e agora a gente está tendo. Então, vamos aproveitar esse bom momento para tirar esse atraso aí, porque a nossa população realmente ela vê uma crescente no número de acidentes, haja visto que foi trocado o pavimento, então as pessoas estão correndo mais e elas precisam realmente ter segurança para o seu ir e vir. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, quero parabenizar o mesmo pelo requerimento e também gostaria de assinar junto, e aproveitando a sua fala, né, eu, lógico que teria que fazer um novo requerimento, pode ser feito na outra semana, mas ali eu vejo assim que é um cruzamento muito perigoso ali na BR-280, ali na rua João Miller, sabe, que vai para a subestação da Celeste. Ali é perigoso, olha, a gente sofre ali para cruzar a BR, né? Então, eu acho que na outra semana até nós poderíamos fazer um requerimento nesse sentido também. Mas assim, eu parabenizo o senhor nesse requerimento e gostaria da sua permissão de assinar junto. Com certeza, vereador. Pode ser até de toda a agilidade. Isso que eu ia pedir, doutor. E já de antemão adiantando para a população que nós teremos realmente essa visita ao DENIT para poder elencar os pontos. Então, quem tiver, inclusive, gente, algum ponto que... Porque, assim, o município é grande, nós, muitas vezes, isso aí não faz parte do nosso circuito de mobilidade, a gente tem algum lugar que a gente não possa, não tá deixando de lado. Que tragam até nós, os vereadores, a gente vai pegar todas essas preposições, ir até o DENIT, sentar junto com o engenheiro-chefe, para que quando for feito o próximo contrato, a gente já tenha isso em mãos e, de certa forma, a gente seja mais assertivo. Então, quem tiver mais preposições, já adianto, vereador Edmilson, que ficou um degrau agora com a nova pavimentação ali, e eu já conversei com o engenheiro, eles vão tentar remover o degrau. O limpa-roda em si, avançar muito, eles não vão conseguir, mas o degrau, pelo menos, que fica difícil você sair da BR, pega aquele degrau, você tem que sair acelerando, isso eles vão tentar tirar a partir de amanhã, que o tempo é para melhorar. Mas mesmo assim, a gente tem que continuar fazendo esse papel, né, de interlocutor. Muitas vezes o pessoal, quando vinha falar sobre a BR-280, o DENIT, aquilo ali não é competência do município. Tirava a sardinha para o nosso lado e jogava para eles. E daí a população
que elege um representante para representar, não sabia para onde correr. Então, nós tenho certeza que essa Câmara de Vereadores ela está ciente do seu papel diante da sociedade e o que for possível nós fazermos, tanto de interlocução quanto de procura, a gente vai estar fazendo. Então, colocar no nome de toda a agilidade, porque é uma comunidade de grande fluxo. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 403, 2025, de autoria do Edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício ao senhor Ricardo Miranda Aversa, presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina, DETRAN, e a senhora delegada Cirlei Gutoski, responsável pelo DETRAN de Canoinhas, responsável também pelo DETRAN Municipal, solicitando informações sobre taxas e procedimentos referentes a veículos com dano de média e grande monta, incluindo exigências de inspeção veicular, vistoria do Inmetro, emissão de nova documentação. Quais são as instituições altamente habilitadas para realizar esses procedimentos em Canoinhas e também os procedimentos necessários para credenciamento de novas instituições, visando garantir concorrência, acessibilidade e celeridade aos moradores. Justifica-se a solicitação devido às reclamações e demora no processo legal para o veículo voltar à circulação e também os elevados custos burocráticos atingindo pessoas que foram vítimas de acidentes. Está em discussão? Senhor presidente, somente brevemente justificando, eu recebi um relato de uma situação que aconteceu um acidente de trânsito, já fazem alguns dias, envolvendo carro e moto, não foi no nosso município, e por um boletim ali de ocorrência, acabou tendo que foi um dano de média monta. Então, foi a solicitante recebeu uma carta do DETRAN sobre o veículo, como média monta, ela teve que fazer uma inspeção do Inmetro. Terminando a inspeção do Inmetro, teve que pagar toda uma taxa. Não existem credenciados do Inmetro no município, ela teve que levar até Porto União. Toda aquela taxa de pagar o guincho, voltar mesmo com o seguro se torna caro. Depois, quando ela achou que poderia rodar com a moto, tinha mais uma inspeção veicular, normal. Foi mais uma taxa. E por último, quando ela achou agora vai, tinha que pagar mais uma taxa no documento atualizado, com uma moto relativamente nova, ela não tem um mês de uso, e aconteceu um acidente, né? Infelizmente, graças a Deus, a vida humana foi preservada, mas houve alguns danos, ferimentos. Agora, teve que pagar mais uma taxa e está esperando mais um dia. Nessa brincadeira, já foi um grande período de tempo e ela precisa dessa moto por questão profissional e teve que pagar uma taxa que já passou dos R$1.000 e não pôde ter a moto circulando devido a essas burocracias. Então, o meu questionamento é como facilitar essa burocracia se nós não conseguimos trazer algum responsável do Inmetro aqui e facilitar, tanto porque essa burocracia a gente tem que às vezes é uma legislação federal, está acima do alcance do vereador, mas não é justo, ao meu ver, com o cidadão que foi vítima ainda tem que passar por todo esse constrangimento e esse processo burocrático. Era o que continha. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos, então, às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar de matérias de cunho pessoal. Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para 1º de setembro, segunda-feira, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.